As imagens da cultura bíblica representadas pelos tempos da vida nômade e pastoril parecem bem distantes das nossas exigências diárias de eficiência e competitividade. No entanto, também nós sentimos por vezes a necessidade de uma pausa, de um lugar para repousar, de um encontro com alguém que nos acolha do jeito que somos. Jesus se apresenta como aquele que, mais do que ninguém, está pronto a nos acolher, a nos revigorar, mais ainda, a dar a vida em favor de cada um de nós. No longo trecho do Evangelho de João, em que encontramos esta palavra de vida, Jesus nos transmite a certeza de que Ele é a presença de Deus na história de cada pessoa, conforme prometido a Israel pela boca dos profetas. Jesus é o pastor, o guia que conhece e ama as suas ovelhas, ou seja, o seu povo cansado e por vezes desnorteado. Não é um estranho que desconhece as necessidades do rebanho. Não é um ladrão que vem para roubar, ou um bandido que mata e dispersa. Nem mesmo um mercenário que age apenas por interesse. Quando experimentamos, pelo menos um pouco, esta presença silenciosa, mas poderosa na nossa vida, acende-se no coração o desejo de partilhá-la, de fazer aumentar a nossa capacidade de dedicação e de acolhida dos outros. Você tem se sentido sozinho? Experimente a presença desse bom pastor em sua vida. Vamos juntos conhecer sobre essa história? Fique conosco agora no programa Está Escrito. Estamos aqui mais uma vez, seguindo na série Eu Sou, para você finalmente conhecer melhor Jesus Cristo. Se a gente estivesse conversando com ele, ia dizer: muito prazer, eu sou o bom pastor. Esse tema de hoje é um tema assim bastante extenso na Bíblia. Você encontra muitas passagens que falam de Deus como nosso pastor. E também o que ele faz como pastor. O problema é que as pessoas às vezes confundem, fazem assim uma bagunça, criam uma teologia que não é bíblica. Dentro dessa teologia, as pessoas interpretam mal o texto e acham que Deus tem que fazer coisas que Ele não prometeu que faria. Hoje a gente vai tentar corrigir algumas distorções sobre esse assunto e é por isso que você tem que ficar aqui conectado comigo dentro do estudo da Palavra de Deus. E aí? Conseguiu pegar a Bíblia, está com ela, a gente não parte de nenhum outro lugar que não seja pela Palavra de Deus. É do Está Escrito para onde nós estamos, e assim a gente consegue ter lições importantíssimas para a vida. Quero convidar você então aí comigo para o Evangelho de João, capítulo 10, nós vamos ler aqui a partir do verso 11. Você achou aí? João 10, a partir do verso 11. Esse tema, ele vem logo na sequência do tema que nós estudamos, Jesus como a porta. Agora a gente vai entender Jesus como o pastor. São realidades que se complementam para explicar quem é Jesus e o que ele pode fazer na sua vida, tá bem? João 10, o verso 11, diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai. E ele avança: e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou.
tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos parar aqui. Lindo esse trecho, não é? Jesus, ele fala um pouquinho da natureza da sua missão. Ele veio para abrir aqui os nossos ouvidos e os nossos olhos ao trabalho que ele quer fazer na nossa vida. Você precisa estar atento a isso, para não ser enganado, para você não ser levado para uma direção errada. Gente que se apresenta em nome de Deus, mas traz uma mensagem do diabo, usando a Bíblia. Então fique atento, porque hoje nós vamos entender Jesus como o bom pastor. Quando eu estava na faculdade, meu professor de Antigo Testamento, ele contou uma história que aconteceu com ele. Ele estava conduzindo um grupo de pessoas visitando a Terra Santa. E eles estavam num ônibus, passando por um lugar onde era um pouco deserto. E eles viram uma cena estranha. Tinha um grupo de ovelhas e um homem atrás com um cajado batendo nas ovelhas. E as pessoas que estavam ali no ônibus não entenderam nada, falando assim, escuta, professor, o que está acontecendo? Esse pastor é meio diferentão, né? Ele, em vez de ir na frente, vai atrás batendo na ovelha. Aí o professor disse, não, gente, vocês estão enganados. Esse daí, ele é o açougueiro. Ele comprou as ovelhas. As ovelhas não conhecem ele e sabem que estão indo para a morte. A ovelha segue a voz do pastor. Então ele, como não conhece as ovelhas, elas não conhecem ele, para mandar as ovelhas para onde elas precisam ir, para o abate, ele vai batendo atrás. E tem muito líder religioso que faz isso. Vai batendo, vai machucando as ovelhas, vai falando coisa que não é verdade, vai propondo uma teologia que não é bíblica, para enganar as pessoas, para tirar a lã das ovelhas, para tirar a vida das ovelhas. Esse tipo de gente é mercenária. Tem muito líder religioso mercenário que extorque, que faz apelos para tentar tirar das pessoas aquilo que não tem autoridade para fazer. É por isso que você precisa conhecer o pastor, não o açougueiro. Você tem que entender que ele é um bom pastor, ele não é aquele que é mercenário, que vai levando para o seu próprio interesse. Jesus, ele se apresentou assim, ele disse ali, conforme nós lemos, eu sou o bom pastor. Ele não é um pastor, ele não é qualquer pastor, ele é o bom pastor. Aqui a gente já tem uma lição importante. Que lição? Veja, o adjetivo aqui bom não é o adjetivo ágatos, que fala sobre bondade, caridade, mas é o adjetivo kalos na língua grega. O sentido aqui não é bondade, mas é maravilha. Ou seja, ele é um pastor que faz maravilhas. Aqui você encontra o caráter de Cristo. É uma verdade extraordinária. Jesus é o Messias que veio fazer maravilha. Ele fez muitos sinais. Todos os sinais que Jesus fez apresentam esse caráter que ele tem. E qual é o caráter de Jesus? O caráter de Cristo, o bom pastor, associa duas coisas. Aquilo que ele é, o seu caráter, com aquilo que ele faz, as suas obras. Portanto, mais importante do que aquilo que ele faz é aquilo que ele é. Por isso que quando você vai no Evangelho de João, para cada um dos milagres que Jesus faz, existe uma declaração daquilo que ele é. Ele declarou, eu sou a videira verdadeira. Você se lembra? Para isso, ele fez o milagre da transformação da água em vinho. Para mostrar que ele não simplesmente tem poder para fazer transformação, ele é a transformação. Por isso que Jesus é o único em sua categoria. Ele é chamado de unigênito de Deus. O monogenês, na língua grega, é aquele que não tem comparação. Não existe um outro ser no universo semelhante a ele, porque ele é divino, ele é Deus, mas ele é humano, ele é homem. Ele é como se fosse um anfíbio, né? Ele navega em duas realidades, uma realidade divina, realidade humana. Ele é único. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia para tentar entender um pouco melhor esse bom pastor que a gente tem. Vamos entender aqui através da visão de Hebreus.
Se você puder me acompanhar, Hebreus capítulo 13, o verso 20. Dá uma olhada aqui, ó. Diz assim, Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Verso 21. Vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Cristo Jesus, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Deixa eu ver aqui com você, basicamente, algumas lições do que o pastor faz. Aqui Hebreus coloca basicamente 3 coisas. A primeira coisa, o pastor nos aperfeiçoa em todo o bem. Deixa eu explicar um pouco melhor isso. O que é ser aperfeiçoado em todo o bem? Quando o homem desenvolveu o carro não saiu turbo, com 300 cavalos, 500 cavalos, com ar-condicionado, airbag, com sistema de tração inteligente. Não. O carro saiu e ele era quase que uma caricatura do que a gente tem hoje. Hoje você tem carro elétrico, alguns até pensam que esse é o futuro. O carro foi aperfeiçoado. Veja, o pastor, o que ele faz? Ele nos aperfeiçoa. Essa é a primeira coisa que a gente vê ali. Ele nos aperfeiçoa na bondade. Nós não somos bons. Tem muita gente que diz assim, não, eu sou bom, eu pago os meus impostos, eu não falo mal de ninguém. Deixa eu te dizer, ainda que você não faça essas maldades que são gritantes, não significa que você seja bom. Bom é um só, que é Deus. É por isso que o trabalho do pastor é nos aperfeiçoar, é nos levar a ser mais parecido com Deus. Ele nos aperfeiçoa em todo o bem. Só que além disso, Hebreus diz aqui que o bom pastor faz uma segunda coisa. Ele nos ajuda a cumprir toda a vontade de Deus. O que isso significa? Nós não temos predisposição para cumprir a vontade de Deus. Ninguém acorda assim, ó, hoje eu quero orar 20 horas, não vou nem comer, não vou nem dormir. Ninguém diz assim, olha, hoje eu vou pegar e vou dar o meu tempo para fazer caridade. Veja, a vontade de Deus, ela é implantada, enxertada na nossa vida. Quem é que faz isso? É o bom pastor. Se você não nasceu com o órgão da fé, se você não tem predisposição para as coisas de Deus, você é normal, você é carnal. Quando nós passamos a permitir Deus trabalhar na nossa vida, parte do trabalho do pastor é implementar dentro de nós a vontade de Deus. E aí vem uma terceira coisa que o texto ali de Hebreus 13, 20 e 21 nos diz. Qual é a terceira coisa? O pastor traz tudo o que é agradável para a nossa vida. A gente passa a se agradar de Deus. Tem um salmo muito lindo que diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quando a gente chega nesse ponto que o pastor está trabalhando na nossa vida, a gente tem prazer, alegria, a gente se agrada das coisas de Deus. É um processo. Você está entendendo? Só que tem um problema aí. Sabe qual é o problema? A gente tem dificuldade em entender o que é melhor. O que é melhor? O meu melhor ou o melhor de Deus? O que você acha? Deixa eu colocar aqui uma pergunta que eu ouvi alguém fazendo para uma outra pessoa. Alguém perguntou o seguinte, escuta, você ficaria feliz se eu te desse 1 milhão? Sim, ficaria. Não, vamos fazer o seguinte, em vez de 1 milhão, eu quero te dar 10 milhões. Você aceita? Eu aceito. Tá bom para você? Tá ótimo. Você aceitaria também? 10 milhões? Tá, mas qual é a condição? Que às vezes o presente sai caro, né? Ele falou, tá, então a tarefa é o seguinte, eu te dou 10 milhões, desde que quando você receber isso, você não acorde nunca mais. Que troca maluca? Você acha que a pessoa aceitou? Claro que não. Sabe por que ela não aceitou? Porque a vida
é melhor que as coisas que são consideradas melhores. Entre as coisas melhores existe algo melhor. Só que entenda uma coisa, o meu melhor, às vezes, não é o melhor dele, não é o melhor de Jesus, não é o melhor de Deus, da eternidade. É por isso que o trabalho que Jesus faz é me ensinar aquilo que é melhor. 10 milhões é muito bom, mas se eu tiver que escolher entre isso e a vida é muito melhor. Melhor do que as coisas são as condições que nós temos. E essa condição de vida, de existir, é uma coisa extraordinária. Talvez o seu dia está sendo ruim, mas vai passar. Talvez a sua experiência em família está sendo ruim, mas eu quero te dizer, com Cristo ela pode ser melhor. Talvez você não tenha condição de acreditar, mas com Cristo você passa a acreditar, porque em Cristo nós conseguimos nos aprofundar naquilo que é melhor. E agora eu quero voltar lá em João, capítulo 10, para a gente entender o que é o melhor que o pastor faz, tá bem? Nós vamos agora gastar um tempinho aqui para entender basicamente 3 coisas aqui que o pastor faz e que é o melhor, tá bem? Primeira informação, João capítulo 10, verso 11. Olha o que diz aqui. Eu sou o bom pastor. O bom pastor faz o que mesmo? Dá a vida pelas suas ovelhas. Entenda aqui uma coisa. Não foi Judas que por ganância levou Jesus Cristo à cruz. Não foi. Não foi Pedro também que por covardia negou a Cristo e o levou à cruz. Entenda uma coisa, não foi o sinédrio judaico que por causa da inveja julgou Jesus e o sentenciou como réu à morte da cruz. Também não foi Pilatos que por conveniência política sentenciou Jesus à morte e o levou à cruz. Também não foi a multidão ensandecida, insuflada pelos sacerdotes, que levou Jesus à cruz. Por que ele foi à cruz? Ele foi voluntariamente. Ele se entregou por amor. Se o amor significa doação, significa entrega, a maior expressão do amor é a que Jesus fez. Ele se entregou completamente. E além do mais, ele se entregou voluntariamente por você. Isso não toca a sua vida não, o seu coração? Olha o que está aqui no capítulo 10 de João, verso 17 a 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Espontaneamente a dou. Jesus Cristo entregou a sua vida por nós, espontaneamente, porque Ele sabia que era a única forma para nós vivermos o melhor. Mas tem uma segunda coisa que o pastor faz. Olha aqui comigo, no que o texto diz, verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Jesus conhece você. Eu costumo dizer o seguinte, que Ele é obcecado por nós. A Bíblia diz que Ele sabe quantas vezes eu me assento e eu me levanto. Ele fica, sentou, levantou, sentou, levantou. Ele diz que conhece quantos cabelos eu tenho na minha cabeça. Ele diz, ixi, hoje caíram uns 10 fios. Puxa, a coisa está ficando complicada ali, ele está ficando careca. Ele conhece tudo. Ele me conhece. Só que tem um texto na Bíblia que mostra uma realidade sombria sobre isso, o conhecimento de Deus. Ele sabe tudo. Não tem nada que eu consiga esconder de Deus. Salmo 139 diz isso, não é? Para onde eu irei do teu espírito? Para onde eu me ausentarei da tua presença? Não tem lugar. E porque Ele me conhece, no dia do juízo, de acordo com Mateus 7, do verso 21 a 23, nós temos uma declaração que é dura. Quer ver só? Mateus, capítulo 7. Olha o que diz aqui do verso 21 até o verso 23. Ele diz assim, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele, preste atenção, que faz a
vontade do meu Pai que está nos céus. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E agora olha a sentença. O verso 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Olha só, os que não conseguem fazer a vontade do Pai são aqueles que Jesus não conhece. Aqueles que praticam a iniquidade, de acordo com o verso 23, que é o pecado, Jesus também não os conhece. Mas não os conhece por quê? Conhecimento na Bíblia significa intimidade. Quem não faz a vontade de Deus não tem intimidade com Deus, portanto Jesus não o conhece. Quem pratica o pecado vive o seu império das trevas, não aceita Cristo como o Senhor da sua vida, como o seu pastor, e por causa disso, ele também não o conhece. Jesus nos conhece. E as ovelhas verdadeiras também conhecem a Cristo. E vem a terceira realidade que eu quero ler com você aqui no capítulo 10. O verso 16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. 3 coisas aqui, preste atenção que o pastor faz. Primeira, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Verso 11. Verso 14. O pastor conhece as suas ovelhas. E a terceira coisa, o pastor conduz as suas ovelhas. Eu quero pensar um pouquinho sobre isso com você. As ovelhas ouvem a voz do pastor. As ovelhas se reúnem em um só rebanho, porque o pastor está conduzindo as ovelhas. A maior ilustração de como o pastor, o bom pastor, conduz as suas ovelhas, está no Salmo 23. Eu quero voltar ali com você no Salmo 23. Conhecido, não é? O Salmo 23 talvez seja uma das partes da Bíblia mais conhecida e vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre Jesus como bom pastor. Você tem algumas coisas que ele oferece aqui. São as formas pelas quais o pastor nos conduz. O que ele nos oferece, que é melhor? Primeira coisa, no verso 2, diz que ele me faz repousar. O pastor te oferece descanso. Está cansado? Vá a Jesus. O bom pastor te dá descanso. Segunda coisa, o pastor te dá paz. Diz assim, refrigera minha alma. Você está entendendo o que ele está prometendo? Descanso. Está prometendo paz. Não está prometendo facilidade, não. Está prometendo paz. Paz é a resiliência necessária para você enfrentar, ainda que seja a pior de todas as tribulações. Ele refrigera a sua alma, ele não acalma a sua vida. Ele refrigera a sua alma. Vai faltar muitas vezes muita coisa, mas não vai faltar para você paz. Quer ver o que mais que ele oferece? Na sequência aqui, o verso 3 diz que ele guia pelas veredas da justiça. Ele oferece justiça. Se você se sente injustiçado, olha, ninguém me ama, as pessoas me abandonaram, ele te oferece justiça, ele te guia pelas veredas da justiça, e isso vai ficar muito mais claro no momento que você encontrar com ele nas nuvens do céu e entender a partir do futuro o seu passado. Tem uma quarta coisa que ele te oferece também. Ele oferece para você, sabe o quê? Ele oferece a companhia, a presença. Diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo nada, porque tu estás comigo. Ele prometeu estar contigo. Você pode ir para a guerra, você pode estar no meio da batalha, mas tenha bom ânimo, porque Ele está com você. Uma quinta coisa que Ele oferece o consolo. Você encontra aqui no verso 4, olha, a sua vara e o seu cajado me consolam. Se você está desanimado, se você está triste, acabou o casamento, alguém falou mal de você, alguém te traiu, alguém te humilhou, expôs a sua vida. Jesus, o bom pastor, oferece consolo para você. Você precisa ir a Ele, encontrar-se com Ele na sua palavra, você vai ter o consolo que precisa. Verso 5, apresenta aqui uma sexta coisa, diz que Ele nos exalta. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. A Bíblia diz, terrível coisa é cair nas mãos do Deus verdadeiro. Hebreus capítulo 10, o verso 31.
Se você tem inimigos, eles são primeiro inimigos de Deus. É com Ele que esses daí vão ter que prestar contas. E Cristo vai colocar diante de você uma mesa para você celebrar a justiça e a vingança que é perfeita, porque sai das mãos dele. Você está entendendo? Sétima coisa que ele oferece, está aqui no verso 5. Preparas-me uma mesa. E o meu cálice transborda. Sabe o que isso significa? Deus promete para você alegria. Mais uma vez, alegria não é ausência de problemas. Não. As pessoas confundem a alegria com a felicidade vazia, de você comprar uma coisa nova, de você, quem sabe, conquistar alguns degraus no seu sucesso. Não, alegria não é isso. Alegria é o transbordo da satisfação. E isso acontece através do Espírito dentro de você. A imagem é de unção. Quando você recebe o Espírito que Jesus dá, isso transborda. Fica evidente, você vive essa plenitude de alegria. Sexta coisa, verso 6, diz: Deus vai te providenciar moradia. Habitarei para sempre na casa do Senhor, para todo sempre. Essas imagens são muito fortes, do Salmo 23. Que promessa linda. Eu queria terminar falando para você sobre o contraste que o Salmo 23 apresenta. O Salmo 23 apresenta duas imagens de Jesus. O pastor, o bom pastor, que faz maravilhas, coisas extraordinárias, e o anfitrião. Qual é a diferença? O pastor, ele sai de casa para morar com as ovelhas. Ele abandona o conforto da sua casa e vai morar no deserto com as ovelhas. O bom pastor acompanha as ovelhas todos os dias. O bom pastor protege as ovelhas dos perigos. Ele vem ao encontro, ele supre as necessidades, ele carrega aqui no colo quando a gente está precisando. Esse é o pastor que vem ao encontro. E quando a gente vai ao ministério de Cristo, Jesus foi o bom pastor aqui nesse mundo. Ele fez maravilhas aqui, ele não falou de algo de lá, distante de nós. Ele veio ao nosso encontro para nos ensinar a segunda realidade, o complemento dessa figura. Jesus não é só o bom pastor, ele é um anfitrião. E essa é uma imagem oposta do pastor. Se o pastor vai morar com as ovelhas no deserto, o anfitrião recebe os convidados em casa. Ele promove justiça, está entendendo? Ele põe uma mesa na presença dos adversários. A imagem aqui não é ligada a este mundo, a terra, o ministério terrestre de Cristo. A imagem aqui de Cristo como anfitrião é a sua imagem de ministério sacerdotal. Ele está preparando a condição, ele em juízo está analisando o pecado, o diabo, os anjos maus. Ele está analisando a minha vida, ele está analisando a vida de todas as pessoas. E quando ele terminar isso, ele vem para executar o seu juízo. E essa imagem de mesa posta é a imagem do juízo divino, que será feito mediante a investigação do ministério sacerdotal de Cristo, pois ele está sentado à direita do Pai. E finalmente, nessa cena, à direita do Pai, ele está trabalhando para conceder misericórdia e permitir que os miseráveis e desgraçados homens deste mundo se transformem em hóspedes, moradores do paraíso. Coisa extraordinária, não é? Deus não está te prometendo fartura, prosperidade nesse mundo aqui, entenda isso. Ele está te prometendo lá, um lugar junto ao Pai. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria prometido para você, pois eu vou preparar lugar, eu vou colocar a mesa, e quando isso estiver pronto, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, não nesse mundo corrompido pelo pecado, mas na casa do Pai, você tenha direito à eternidade. Lá em Lucas capítulo 15, o verso 5, o verso 6, nós temos a imagem do pastor que vai ao encontro da ovelha perdida, desgarrada. A imagem ali é bem interessante. Ele não leva a ovelha de volta para o aprisco. Lucas 15, 5 e 6 diz que Jesus pega a ovelha
e leva para a sua casa. Essa imagem de Jesus Cristo como pastor, Ele está trabalhando para ser o nosso anfitrião. Ele foi enviado do céu à terra para reunir os seus filhos, as suas ovelhas vão ouvir a sua voz. E aí nós seremos levados de volta para a casa do Pai. Fantástico isso, não é? Algum tempo atrás, eu era um menino ainda, meu pai pastor, estava pregando numa igreja lá do interior do estado de São Paulo. Eu estava brincando na frente da igreja, o horário do culto começou, me esqueci. E aí, meu pai aparece na porta com aquela cara dele de bravo, diz assim, Robson! E eu entendi, entrei correndo para dentro da igreja. Nós tínhamos uma regra. Na igreja, a gente sentava do lado da mãe. Mas aquele dia eu sentei com os amigos. E eu fiquei conversando, pensando que eu estava escondido no meio das pessoas. De vez em quando meu pai passava os olhos, ele olhava para mim e fazia uma cara feia. E eu parava de conversar. Daqui a pouco eu voltava. Uma hora meu pai perdeu a paciência lá da frente, no púlpito onde ele estava pregando. Ele disse, Robson, levanta daí e vem sentar com sua mãe aqui, menino. Você não para de falar? Eu queria cavar um buraco no chão, me esconder ali. Eu vim me arrastando, sentei do lado da minha mãe e dormi. O culto terminou. Meu pai recolheu todas as coisas, minha mãe também. Nós éramos em 4 filhos, ele colocou tudo dentro do carro. Quando estava saindo, ele disse para minha mãe, escuta bem, você não esqueceu de nada? Eu falei, não esquecemos de nada. Começaram a fazer a chamada. Número 1, meu irmão presente. Número 2, irmão presente. Número 3, um silêncio. Meu pai, viu, me esquecemos do Robson na igreja. Você consegue imaginar o que é ser esquecido numa igreja, escura, trancado, e você acordar lá dentro? Parece que banco fala, parece que as paredes andam. Eu era uma criança, fiquei enlouquecido lá. Tudo que eu queria era ver o meu pai de novo. Sabe? No mundo, as trevas nos afastaram do nosso Pai. A gente se sente esquecido aqui no meio da nossa dor e sofrimento. Mas eu quero te dizer, a promessa de Jesus, ela vai se cumprir. Logo o pastor vai se tornar anfitrião e ele vai te levar de volta para casa, para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Você aceita? Jesus precisa ser o pastor da sua vida. Não vai faltar nada para a sua salvação. Descanso, justiça, refrigério, paz, alegria. E finalmente, a promessa de morar com Ele para todo sempre. Eu quero te convidar a refletir na letra dessa música. Enquanto você ouve, que a esperança do encontro com Jesus, mais uma vez, aumente dentro do seu coração. Que você faça essa entrega nesse instante. Permita Deus falar com você através da letra dessa música. Depois, quero fazer uma oração de consagração da nossa vida a Jesus. Vou seguindo meu caminho, eu sei onde vou chegar, mas não posso andar sozinho, sem meu Deus a me amparar. Podem vir as tentações,
as provas a enfrentar, sigo em frente a jornada, sempre firme no Senhor. Só em Cristo há esperança, só em Cristo há perdão, só em Cristo há segurança, vida eterna e salvação. Há tormentas densas, trevas, negras sombras ao redor. Eu seguro a mão do Mestre e não tenho mais temor. Nessa estrada vão surgindo pedras a ferir meus pés. São degraus que vou subindo da estrada rumo ao céu. Só em Cristo há esperança, só em Cristo há perdão, só em Cristo há segurança, vida eterna e salvação. Só em Cristo há esperança, só em Cristo há perdão, só em Cristo há segurança, vida eterna e salvação. Olha, a casa do Pai está pronta, a festa está preparada, mas está faltando uma coisa, está faltando você se entregar a Jesus. Vai chegar o dia que todos aqueles que amam a Cristo, o pastor, olharão para cima e verão um anfitrião vindo nos buscar. Essa cena guia todos os passos que eu dou. Que ela guie também a sua vida a partir de agora. Permita Jesus e esse encontro com Ele ser uma verdade que pulsa, que arde, como se estivesse pegando fogo aqui dentro. Que você viva para ver essa esperança com a alegria de um dia ir morar na casa do Pai. Ele te ama, Ele não te esqueceu. Você pode até pensar o contrário, mas Ele não te esqueceu. E hoje, Ele quer chegar mais perto para fazer coisas melhores e extraordinárias na sua vida.
Mas você precisa permitir o pastor te carregar nos braços. Vamos fazer isso agora? Vamos pedir para Cristo tomar conta da nossa vida. Quero consagrar a sua vida. Quero consagrar a sua família. Essa decisão que está agora bem fresca aqui no seu coração, na sua mente. Vamos renovar com uma entrega. Não deixe que nada que tenha te feito sofrer, nada, amigos, trabalho, suas aspirações, que nada disso tome o lugar de Jesus. Ora comigo. Senhor, nós estamos aqui clamando, conectados pela Rede Novo Tempo, nós estamos lembrando do paraíso do nosso pastor. Nos leva para lá em segurança, Pai. Nós te suplicamos isso, consagrando a nossa vida em Tuas mãos, orando nesse instante, em nome de Jesus, o nosso bom pastor. Amém. Chegamos ao fim de mais um programa Está Escrito. Foi uma alegria imensa estar aqui com você. Mas antes de ir embora, eu preciso te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Guarde isso no seu coração. E até o nosso próximo encontro, aqui no seu programa Está Escrito.